Olá, meus caros. Vamos falar um pouquinho agora de uma situação que talvez possa ser a mais agradável situação quando a gente fala de imposto de renda pessoa física, que é aquela situação em que o contribuinte tem um valor de imposto a restituir. Quem já está mais acostumado talvez não tenha essa dúvida, mas sempre tem gente me perguntando a respeito de por que determinada pessoa está recebendo um dinheiro de imposto de volta lá do governo, né? Por que ela tem imposto a restituir? Então aí eu quero explicar para vocês. Primeira condição é a seguinte, para uma pessoa ter imposto a receber de volta, é preciso que durante o ano passado, durante o ano de 2009, aquela pessoa tenha pago o imposto de renda. Não na declaração do ano passado, não é isso não, mas eu vou explicar melhor. Você quando está atuando ao longo do ano de 2009, então, por exemplo, você tinha um emprego, ou você não tinha um emprego, você era dono de uma empresa e recebia prolabore. Ou então você tinha um determinado imóvel que estava alugado e aí recebia o rendimento de aluguel daquele imóvel e o inquilino daquele imóvel era uma pessoa jurídica. Em todas essas situações, quando essas empresas pagam para a pessoa física, então quando o empregador paga para um funcionário, quando uma empresa paga prolabore para um sócio, quando uma empresa inquilina paga aluguel para o dono do imóvel, que é uma pessoa física, a legislação determina que essas empresas têm que reter imposto de renda dessas pessoas físicas. Existe uma tabela, a gente tem um outro vídeo que mostra essa tabela, em valores arredondados, até R$ 1.500 não há retenção de imposto, acima de R$ 1.500 existe uma retenção de um valor X de imposto, uma tabela progressiva, né? Quanto mais o contribuinte ganha, mais imposto ele paga. E se essas empresas efetuaram retenções em nome de uma determinada pessoa física, no final do ano, quando aquela pessoa física vai montar a declaração de imposto de renda dela, ela apresenta o total de rendimentos que ela teve no ano de 2009, rendimentos tributáveis. Se optou pelo modelo completo, faz a dedução de dependentes, faz a dedução de despesas de educação, despesas médicas, pensão alimentícia, enfim, todas aquelas despesas que a lei permite que ela deduza, né? Apura a base de cálculo do imposto e calcula o imposto a pagar. Ou, se ela optou pelo desconto simplificado, ela pega o total de rendimento tributável, deduz 20% daquele valor, apura a base de cálculo do imposto e apura o imposto a pagar. Muito bem, se o valor de imposto a pagar que ela apurou no final do ano é menor do que o que ela já pagou na fonte nos anos anteriores, ou seja, é menor do que aquele que a empresa onde ela trabalha descontou de imposto de renda dela, ou que a empresa da qual ela é sócia descontou do prolabore como imposto de renda, ou da empresa que é inquilina de um imóvel dela descontou no momento do pagamento do aluguel, se o imposto apurado na declaração é menor do que o que ela já pagou no ano anterior, ela pagou, portanto, no ano anterior mais do que devia e tem direito a receber uma restituição. Então é essa a condição. É comum, talvez eu vou falar mais diretamente aos empresários agora por um momentinho, é comum que o empresário ele tenha uma remuneração mista. Ele receba parte da sua remuneração como prolabore e parte da sua remuneração como lucro. A parcela de lucros que ele recebe é isento de imposto e, portanto, não paga imposto de renda na fonte. Então, vamos imaginar um determinado proprietário de uma empresa que tem um prolabore, digamos, de R$ 1.000, portanto, está dentro do limite de isenção, e que recebeu o restante da sua remuneração como lucros ao longo do ano, ele não pagou nenhum imposto de renda na fonte durante o ano passado. E, portanto, não há meios dele ter restituição agora, porque a restituição depende dele ter pago alguma coisa no ano passado. Bom, muito bem. Apurado um determinado valor a restituir na declaração, o contribuinte faz a entrega da declaração, a Receita Federal, a partir da entrega, tem 5 anos para fazer o pagamento daquela restituição. Acontece normalmente mais rápido, vocês acompanham nos noticiários aí, de tempos em tempos, normalmente a cada mês, pelo menos, há a liberação de um lote, ou seja, de um conjunto de contribuintes que têm direito a receber restituição e que aí recebem essa restituição. Normalmente, a restituição ocorre dentro do ano da entrega. Então, quem entregar a declaração de imposto de renda agora em 2010, normalmente recebe até dezembro de 2010. Há casos em que, por questão de análise, a Receita Federal retém a declaração do contribuinte por mais tempo. Ela tem o direito de fazer isso, pode reter a declaração até 5 anos. Agora, o lado bom dessa questão da declaração ficar retida na Receita Federal é que a Receita Federal vai lhe pagar juros. Então você não recebe o valor original, você recebe a sua declaração no valor, a sua restituição, melhor dizendo, no valor original,
acrescida do juros Selic do período que se passou, do dia da entrega da declaração até o dia em que a Receita Federal te pagar o dinheiro. Como é que você acompanha o andamento dessa sua restituição? Existem várias possibilidades. Talvez a melhor possibilidade seja você cadastrar o seu celular lá na Receita Federal e eles mandam um torpedo, um aviso, uma mensagem SMS indicando que a sua restituição foi liberada. Para fazer o cadastramento, você visita a página da Receita Federal, que é www.receita.fazenda.gov.br, e lá tem instruções para isso. Você cadastra seu celular e vai receber uma mensagem SMS. Se você não quiser fazer isso, a Receita diz que isso não tem custo nenhum, mas se você não quiser fazer isso, você tem a hipótese de periodicamente entrar na página da Receita Federal e acompanhar se você tem ou não o direito a essa restituição, se ela já foi liberada ou não para crédito na sua conta bancária. Terminou, então, aproveitando agora que eu tratei da conta bancária, terminou faltando dizer só que você tem, no momento da entrega da declaração, que indicar uma conta bancária da sua titularidade e a Receita Federal fará o crédito nessa conta bancária que você indicou. Espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvidas, liga aqui para a gente. Muito obrigado.